Olá a todos, meu nome é Daniel Ávila. No IF Dica de hoje a gente vai falar sobre as objetivas, sobre as lentes que a gente usa nas nossas câmeras. Primeiro a gente precisa entender qual que é o papel, qual que é a função da lente na nossa câmera. Lembrando que a nossa câmera é uma caixinha preta vedada de luz e é através das objetivas que a luz entra na nossa câmera e atinge o nosso sensor ou o nosso negativo. A principal função das objetivas é garantir que a luz da nossa cena vai ser projetada com nitidez para dentro da nossa câmera, em cima do nosso sensor. E o outro papel muito importante da objetiva é definir o ângulo de visão da nossa câmera. Quanto à anatomia das lentes, a gente pode classificar em dois tipos de lentes, que são as lentes fixas ou a lente zoom. Qual que é a diferença entre lente fixa e lente zoom? A lente fixa é uma lente que tem distância focal fixa, então é uma 50 mm fixa ou uma 20 mm fixa. Uma lente zoom é uma lente que tem distância focal variável, como essa lente que está aparecendo aí para vocês, é uma 24-70 mm. Então ela vai desde 24 até 70 mm, uma lente zoom, distância focal variável. Aqui a gente tem alguma dessas lentes. Então aqui, por exemplo, é uma 85 mm fixa. Então, para sempre, toda a vida dela, ela vai ser uma 85 mm. Já essa outra lente é a 24-70, então a gente tem a distância focal variável. Se eu mexer aqui no zoom, vou alterar a distância focal, alterar o ângulo de visão da minha câmera. Aqui a gente tem uma outra lente zoom, um pouquinho maior. Essa dá para ver bem aqui os valores, então ela começa em 100 mm e a gente pode aumentar o zoom até 400 mm. Então aqui eu estou variando a distância focal da minha lente. Por consequência, eu estou variando o ângulo de visão. Beleza? O que é distância focal, então? Fisicamente, a distância focal é a distância entre o ponto nodal, que é esse ponto aí que os raios de luz se encontram dentro da nossa lente, até o plano do nosso sensor. Então, se essa distância for de 50 mm, a gente tem uma lente 50 mm. E a distância focal que é responsável por controlar o ângulo de visão da nossa câmera. Então, se você altera a distância focal da sua lente, ou trocando de lente, ou então mexendo no zoom, você vai alterar o ângulo de visão da tua câmera. Então, aqui a gente tem um exemplo que a câmera ficou parada e foi alterando a distância focal. Começando em 28 mm, a gente tem um ângulo de visão bem aberto, a gente consegue enxergar boa parte da cena. Depois a gente passou para uma 50 mm, aumentou a distância focal, diminuiu o ângulo de visão. Depois uma 135 mm, então aqui a gente já tem um ângulo de visão bem mais fechado, e uma lente 300 mm, só 8 graus de ângulo de visão. Então, quanto maior a distância focal, menor é o ângulo de visão. Por exemplo, a 300 mm tem um ângulo de visão bem fechado. A 28 mm tem um ângulo de visão bem aberto. Tá? Então, vocês conseguem, se você tem uma lente zoom, você consegue isso alterando o zoom da sua lente. Isso você vê aqui na própria lente, esses valores que aparecem na lente. Então, em 24 mm nessa lente, eu tenho um ângulo de visão bem aberto. Se eu passar para 70 mm, eu vou ter o ângulo de visão mais fechado. Já no caso de lentes fixas, eu tenho que trocar lente, caso eu queira alterar o ângulo de visão. Então, aqui na câmera eu estou com uma 35 mm, tem um ângulo de visão relativamente aberto, é uma grande angular. Se eu quiser um ângulo de visão mais fechado, eu vou ter que tirar essa lente e passar para 85 mm, por exemplo. E aí eu vou ter o ângulo de visão bem mais fechado. Tá? Outra coisa importante de perceber, então aqui a gente tem primeiro uma classificação, né? A gente pode classificar as lentes
de acordo com a distância focal. Então a gente tem aquela primeira classificação, se a lente é zoom ou se a lente é fixa, e a gente tem essas outras classificações, que é a relação com o ângulo de visão. Aqui a gente tem um padrão de câmera full frame, que a lente normal é uma lente 50 mm. É uma lente que dá... as perspectivas dessa lente são muito parecidas com o olho humano, ela tem uma estética muito natural. Se a nossa lente tem distância focal menor do que 50 mm, é considerado uma lente grande angular, e se a nossa lente tem mais do que 50 mm, é considerado uma teleobjetiva. Cada uma dessas lentes, além de controlar o ângulo de visão da sua câmera, ela também tem uma consequência estética. Tá? Então aqui a gente tem o primeiro exemplo, é uma lente fisheye, que é uma lente super grande angular. Essa daqui é uma 8 mm, então tem um ângulo de visão muito aberto. É quase 170 graus de ângulo de visão. Por consequência, é uma lente que vai produzir imagem com grandes distorções. Então dá para ver aí nesse exemplo que o horizonte fica totalmente arredondado. Então se vocês procuram essa estética para a foto de vocês, ou se vocês veem uma foto que tem essa estética, com certeza ela foi feita com uma lente fisheye. Aqui a gente tem mais um exemplo com lentes fisheye. Em alguns casos elas não são capazes de preencher todo o sensor da sua câmera, e podem até dar vinheta, como nessa imagem aí, que vocês veem nas bordas da imagem, a gente não tem imagem, né? Não foi projetada a luz em cima do sensor nesse pedaço. E reparem como fica tudo bem distorcido, né? É uma lente que pega quase do pé do fotógrafo até em cima da cabeça dele. Ângulo de visão bem aberto. As lentes grande angular, aqui tem uma 20 mm como exemplo, são lentes com ângulo de visão bem aberto, mas não produzem aquela distorção como as lentes fisheye. Então você consegue fotografar cenas mais amplas ou ambientes mais fechados, né? Pegar todo o ambiente com a grande angular, mas não vai ter tanta distorção como uma lente fisheye. Aqui dá para ver bem a diferença, né? Essa daqui foi uma 20 mm em comparação aqui com a estética da fisheye. A fisheye tem muito mais distorção, fica tudo muito mais arredondado. A grande angular já fica uma estética mais natural, mas pegando todo o ambiente à sua volta. Aqui mais um exemplo de grande angular. Então a grande angular ela é interessante também para fazer a ambientação. Então se você tem o assunto em primeiro plano, como nessa foto, mas você ainda consegue pegar bastante do segundo plano. Se a gente passar para uma lente tele, por exemplo, essa relação fica mais complicada, você não consegue ambientar tanto. O fundo ele vai diminuir na sua foto. Então, quando eu quero fazer foto com o assunto mais o ambiente, eu costumo usar a lente grande angular. Já as teleobjetivas, acima de 50 mm, elas vão ter o ângulo de visão mais fechado. Então a gente pode usar quando o nosso assunto está muito longe. Se eu não consigo me aproximar do meu assunto, eu vou precisar usar uma teleobjetiva. A consequência da teleobjetiva é que ela achata os planos, a gente perde um pouco a noção de distância entre o primeiro plano e o fundo. Então aqui essa foto foi feita com uma 400 mm, que é a que vocês estão vendo aqui na mesa. Acho que eu estava a uns 200 metros do surfista aqui nessa foto. Então ela aproxima bastante. E aqui é um exemplo legal que dá para ver essa achatação dos planos, né? Então entre esse muro e o surfista tem também uns 200 metros de distância. Mas na foto parece que tudo fica mais próximo, né? Isso é por conta da teleobjetiva. Essa também foi feita com uma 400 mm. E aqui nos pássaros também, né? Primeiro eles estavam bem longe da câmera, então com a 400 mm eu consigo aproximar o meu enquadramento, e eles também estavam longe um do outro, entre si.
mas na imagem eles têm praticamente o mesmo tamanho. Isso acontece justamente por conta da teleobjetiva. Tá? E a 50 milímetros, que é a lente normal, é uma lente muito utilizada, principalmente por quem trabalha com retrato ou moda. Então, quem se interessa por retrato, a lente 50 milímetros pode ser a mais indicada, não necessariamente, né? Se você quer dar uma estética diferente para o seu retrato, você pode usar outras distâncias focais também, beleza? Se você está chegando por aqui agora, entra no nosso canal, a gente tem mais um monte de dica de fotografia e se inscreva para receber os novos vídeos também. Obrigado e até a próxima!